Sou Yvonne Rossiot e nasci em 1912 em uma família muito humilde de agricultores em Orléans, próximo a Paris, na França. A história que vocês irão acompanhar mostra bem o quanto a passionalidade em uma relação pode ser mortal. Sejam bem-vindos a meu caso. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Os relatos sobre a infância de Yvonne são poucos, porém favoráveis, dizendo ser ela meiga, gentil e amável. Em 1935, aos 24 anos, ela vai trabalhar no hospital de Orléans como enfermeira, e nesse mesmo ano ela conhece Pierre Chevalier, um promissor estudante de medicina que fazia residência nesse mesmo hospital. Pierre era nascido em Orléans e vinha de uma família tradicional de médicos que há gerações atuavam na cidade. Ambos se apaixonaram assim que se viram, tanto que ela foi morar no apartamento dele poucas semanas depois, na rua Joana d'Arc, número 22. E o amor fisgou ambos. Mas até quando? O tempo respondeu essa indagação, e se eles soubessem naquele momento da resposta, certamente não continuariam juntos. Pierre e Yvonne eram de classes sociais diferentes, porém, a Europa estava entrando num clima latente de guerra, com Hitler na Alemanha em pleno expansionismo. Então eles não ligaram para as convenções sociais e nem se casaram por hora, simplesmente se juntaram, o que causou desgosto principalmente na família de Pierre. Na relação, Yvonne era totalmente devotada a ele, e ele era mais contido. E logo ficou claro que a dedicação dela era respondida por ele com mais frieza, conforme o tempo ia se passando. 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial e Pierre é convocado pelo exército para ir ao fronte como médico-tenente. Neste mesmo ano, ele tem uma licença e volta para então oficializar sua união com Yvonne em dezembro daquele ano. A França caiu em poucos meses para a máquina de guerra nazista e Pierre cai prisioneiro. Só em 1941 ele volta definitivamente para casa. E ela, já com seu primeiro filho nascido, em 1940, concebido numa das licenças dele. Chevalier é visto por todos como herói de guerra e decide aproveitar sua boa imagem para abrir um consultório médico. Sob a dominação nazista, ele auxilia membros da resistência francesa. Com o fim da guerra e a libertação de Orléans em 1944, Pierre recebe 2 condecorações por seu ativismo contra os nazistas. E de quebra é nomeado prefeito interino da cidade. No ano seguinte, 1945, com o fim definitivo da guerra, ele se elege de fato no cargo de prefeito, o que consolida a sua posição política. Orléans estava destruída pelos anos de guerra e coube a ele, com energia e paciência, reconstruir a cidade aos poucos. Em 1946 nasce seu segundo filho, Mathieu. Yvonne estava feliz com mais este filho, porém seu esposo estava mais embriagado com seu próprio prestígio de herói de guerra e político de sucesso, tanto que passava muito tempo em Paris e meio que foi se afastando dela. Um de seus parceiros políticos, inclusive, era François Mitterrand, que seria um célebre presidente francês nos anos 80. Yvonne era tímida, de origem humilde, não era considerada bela, enquanto ele, Pierre, era o oposto. Tinha boa figura, era elegante, falava com inteligência, era prestigiado, admirado. Então todos olhavam para sua esposa como alguém que não combinava com ele. E ele próprio foi se convencendo disso. Aquela paixão de anos atrás já não existia. E aos olhos dele, Yvonne foi se tornando cada vez mais um incômodo.
Ela sabia bem o rumo que as coisas tomavam. Ela própria era insegura consigo mesma, e sua paixão por ele só cresceu com os anos. Sentia que não saberia o que fazer caso o perdesse. A dedicação canina por Pierre, em todos aqueles anos, teriam que valer algo. Mas ela temia o pior. O casamento dos Chevalier chegou num ponto tão ruim que Pierre começou a evitar aparecer com sua esposa em público, como que com vergonha dela. E quando era inevitável levá-la em algum evento social, ele a largava num canto, como se ela fosse uma desconhecida. Notem que, como político, ele estava preso a ela, e um divórcio pegaria muito mal. Então era vital para ele manter a fachada de homem, pai de uma família feliz e unida, mas a custo, e por sua ambição ele mantinha as aparências. Em 1950 eles já nem dormiam mais juntos, no mesmo quarto, por opção dele, claro. Em 1951 ele é eleito deputado na Assembleia Geral. Então suas ausências se prolongam, visto que ele fica mais tempo em Paris. A pobre da Yvonne tenta se cuidar mais, indo ao salão de beleza, comprando roupas novas, lendo mais sobre política. Mas tudo em vão. Pierre não a nota e a trata com desprezo crescente, o que a desespera. Só faltava outra mulher para destruir aquele casamento de vez. E essa mulher logo surgiu. Não em Paris, como certamente Pierre deveria ter alguma, mas bem perto de Yvonne. Na verdade, bem ao lado. Os filhos dos Chevalier fizeram amizade com os 3 filhos dos vizinhos, Jeanne e Léon Perrault. Léon era baixinho, careca e barrigudo, e sua esposa era uma ruiva, glamourosa, bonita, 15 anos mais nova que ele. Ele era gerente de uma loja de departamentos de Orleans, o que o mantinha longe da esposa 6 dias na semana. Em pouco tempo começaram a circular rumores sobre Madame Perrault ter vários amantes. Em 1951, Yvonne recebeu uma carta anônima informando que seu marido estava tendo um caso com Jeanne. Então ela vasculhou o guarda-roupa do marido e nele encontrou uma carta de amor de Jeanne. A mensagem era encerrada com, abre aspas, sem você a vida não teria beleza ou significado para mim. Jeannette, fecha aspas. Yvonne foi encontrar Léon Perrault, o marido da suposta amante de seu marido, que disse a ela que sabia sobre o envolvimento de sua esposa com Pierre, mas não se incomodava com isso. Yvonne ficou transtornada, se sentia aviltada, humilhada, como nunca antes. A cena trágica estava montada, e a confrontação com o marido seria o desfecho final daquela história que começara com uma paixão ardente e estava se encerrando com ódio e sangue. Era 11 de agosto de 1951 e o Dr. Chevalier fez o juramento de ministro da Educação, Juventude e Esportes na prefeitura da cidade de Orleans. Quando voltou para casa, Yvonne o confrontou e exigiu o fim de seu relacionamento extraconjugal com Jeannette. Então ele simplesmente se negou a terminar aquele romance.
Dias antes, ela havia comprado uma pistola automática porque pensava em atentar contra si própria no seu desespero. Pensando nisso, ela saiu correndo da sala e foi buscar justamente essa arma. Voltou e disse que iria abreviar sua própria vida. No que ele se respondeu com um sorriso de escárnio, dizendo: então vá em frente, eu não me importo. Mas ela não atentou contra a própria vida, e sim apontou a arma para ele e disparou. Quatro vezes. Ele então caiu ao solo pesadamente. Mathieu, o filho caçula do casal, entrou então na sala. O menino tinha 10 anos à época. Entrou no quarto para ver o que estava acontecendo. Então, Yvonne o levou para baixo e pediu à empregada da família que cuidasse dele. Voltou então ao quarto e, por incrível que pareça, deu um quinto disparo nas costas do marido moribundo. Então ela ligou para a polícia e disse: meu marido precisa de vocês urgentemente. Dias depois, o caso foi para, como sempre, na imprensa, muita notícia, muito diz que me disse, né? O Pierre era um cara muito famoso, então o julgamento foi uma sensação no local. Porém, foi mudado de Orleans, onde Chevalier havia sido prefeito popular, para Reims, em 5 de novembro de 1952. Yvonne alegou ter cometido um crime passional, mas aquele quinto tiro contradiziam essa versão. Na corte, Léon Perrot mostrou gostar do Dr. Chevalier, dizendo: eu me dava muito bem com ele. Foi quando Madame Perrot, sua esposa infiel, depôs que a opinião pública começou a apoiar Yvonne. Jeannette foi vista como a serpente destruidora de lares. E então o jogo mudou. De assassina do marido, Yvonne começou a ser vista como uma mulher traída e que, por culpa de um desvario causado pela humilhação sofrida, acabou cometendo o ato extremo no calor das emoções. O fato curioso e raro é que, como no caso dos homens que saíam impunes por lavar a honra de marido traído, com ela aconteceu o mesmo, só que como mulher. E isso foi surpreendente. Ela foi absolvida pela justiça e pela Igreja Católica. Yvonne, depois disso, se mudou para a África para trabalhar com os pobres, como que se penitenciando pelo crime que cometera. Acredita-se que ela tenha morrido nos anos 70. A lição que fica é que nunca subestime alguém. Pierre pagou por seu orgulho e pelo seu desprezo. Muito provavelmente seu destino tivesse sido outro, bem diferente, se respeitasse a mulher que se casou e que era mãe de seus filhos. O orgulho e a ambição que o levaram ao seu trágico fim. Então, gente, esse foi o caso da Yvonne,
que acabou sendo absolvida pela justiça francesa, né? Aí mais um caso francês, que ela agiu aí por estar sofrendo todas aquelas humilhações, né, do marido, e depois ele se envolver com a vizinha, né, que era bem sapeca aí, e o marido dessa vizinha não estava nem aí, né. Só um detalhe que mexe com todo o caso aí. Ela voltou, depois que a empregada saiu com o filho, né, ela voltou ao quarto e deu o confere, deu mais um tiro no marido morto. Então aí essa ideia cai por terra, né? Que ela agiu por fortes emoções, né? E isso aí tá mais para execução. Mas ela foi absolvida e tá aí o caso de hoje. A próxima parada agora vai ser na Rússia. Então, até lá.